Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje é com Romanos 7. Vamos juntos? Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. E a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo à letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa e santos, justos e bons são seus mandamentos. Mas então, a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus,
mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Paulo vai fazer reflexões bem profundas aqui. Ele vai aprofundar a dinâmica da luta entre nossa natureza pecaminosa e o Espírito. A conclusão dele sobre ele mesmo é: como sou miserável. Ele chega a esta conclusão porque reconhece que, mesmo querendo fazer o bem, mesmo querendo acertar, mesmo querendo ser bom, não consegue. Uma força interior habita em nossa natureza e nos faz fazer e praticar o mal que nós mesmos, em boa consciência, condenamos. Essa força interior é o pecado. Ele se olha no espelho e diz: e eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Será que você consegue se olhar no espelho de verdade? Durante estes anos de leitura bíblica, tenho me visto como sou. Visto de perto o meu eu interior, ou pelo menos a minha natureza pecaminosa. Textos como este de Paulo me trazem um confronto e um certo alívio, pois da mesma maneira como ele se via, eu também me vejo. Será que você se sente assim também? Será que você se vê desta forma? A minha conclusão é a mesma que Paulo: como sou miserável. E como um grito de desespero sufocado por esta natureza pecaminosa, Paulo diz, e eu digo mesmo: quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? A resposta é acalentadora. A resposta é transbordante. Ele diz: graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo nos libertou deste corpo mortal. Fomos crucificados com Ele e agora somos livres. Ufa! Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos justificou e trouxe uma paz sobre minha aflição provocada por minha natureza pecaminosa, que jamais eu conseguiria alcançar. Por isso, devo tudo a Ele, pois somente Ele poderia fazer o que fez. Eu jamais teria condições, eu jamais teria forças, eu jamais conseguiria, mas Ele fez. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.